Senhora senadora Fátima, presidente em exercício do Senado Federal, senhoras senadoras, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, boa tarde. Senhora presidente, na condição de membro titular da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional desta Casa Legislativa, mas, acima de tudo, como um cidadão extremamente preocupado com o futuro do nosso país, acompanhei com enorme interesse o lançamento do satélite geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégica, o SGDC. Não seria exagero, senhora presidente, afirmar que esse evento, ocorrido no Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa, representa uma das maiores conquistas do povo brasileiro das últimas décadas. Afinal, os benefícios sociais, econômicos e militares trazidos pelo satélite são de tal monta que permitirão ao Brasil, seguramente, alcançar um novo patamar em seu processo de afirmação como nação soberana e desenvolvida. Na esfera civil, senhoras e senhores senadores, ele é o instrumento que nos permitirá viabilizar o acesso à banda larga da internet em todo o território nacional. Todos sabemos do enorme esforço que vem sendo feito em nosso país, em especial por meio do Programa Nacional de Banda Larga, no sentido de se universalizar o acesso à internet. Ainda assim, senhora presidente, a previsão é de que cheguemos ao final de 2018 com 70% de nossos municípios atendidos pelo sistema de fibra ótica. Ou seja, se mais fosse feito, 30% dos municípios brasileiros continuariam privados dessa utilidade que hoje em dia, mais que um simples conforto, é uma verdadeira obrigação da vida dos cidadãos. O satélite vem solucionar essa questão, ao permitir que locais mais longínquos, cobertos ou não, atualmente pelo sistema de fibra ótica, sejam atendidos pela banda Ka, que terá capacidade de transmitir 54 gigabytes por segundo. A internet, senhor presidente, nos dias de hoje, representa um grande instrumento de acesso ao conhecimento. E eu tenho grande preocupação quanto ao tema. É inquestionável a importância que a internet desempenha, tanto como viabilizadora de inclusão social, quanto indutora de inovação e avanço tecnológico. E temos observado também enorme movimento internacional, especialmente nos demais países que compõem o BRIC, incentivando e garantindo a ampliação da abrangência e da qualidade da internet para toda a população brasileira. Fui relator do projeto-lei no Senado, número 174, de 2016, de autoria do senador Ricardo Ferraço, que busca assegurar aos usuários o direito à sua implementação de franquia limitada de consumo nos planos de internet banda larga fixa. Não podemos prejudicar milhares de estudantes que fazem uso de educação à distância, sendo este um grande e valioso instrumento de capacitação e inclusão social. Sabedores que a educação se constitui na verdadeira esteira que colocará nosso país no rumo do desenvolvimento e não podemos jamais retroceder. Apenas devemos trabalhar para avançar em novas conquistas. Eu hoje concito mais uma vez a Câmara Federal que paute esse processo da internet banda larga para que seja imediatamente aprovado e receba a sanção do presidente da República. E a partir daí ficaríamos tranquilos quanto ao uso da banda larga. Nesse sentido, muito pertinente as palavras do ministro da Defesa, Raul Jungmann,
quando afirma que, em órbita, o satélite terá a função civil, que é levar a banda larga a todos os brasileiros, acabando assim com a exclusão. Precisamos criar oportunidades ao nosso povo e estou certo de que, com a execução desse projeto, o Brasil estará conectado com o futuro. Mas também na área militar, senhora presidente, temos avanços espetaculares. Em primeiro lugar, porque o satélite utiliza a banda X, faixa que destina exclusivamente ao uso militar, e que, por isso, tornará as comunicações estratégicas e militares do governo brasileiro muito mais protegidas e seguras. Em segundo lugar, porque ele propiciará um controle de área muito maior, cobrindo não apenas o território nacional, mas também uma imensa região que se estende da América Central à Antártida. Todas as ações em que as forças militares estão ou eventualmente possam vir a estar envolvidas, desde o apoio à segurança pública nas unidades da Federação, passando pelo combate às atividades ilícitas nas áreas de fronteira e pela prestação de ajuda humanitária, até, se for o caso, a realização de manobras de combate serão mais efetivamente comandadas e controladas com auxílio do satélite. Outro aspecto destacado, senhoras e senhores senadores, é que vai muito além dos ganhos específicos que teremos nas áreas civil e militar. É a importância desse satélite para a soberania nacional. Até o lançamento do satélite, todos os satélites que prestavam serviço ao Brasil apresentavam alguma inconveniência nesse sentido. Ou eram controlados a partir de estações situadas fora do território nacional, ou possuíam os comandos de ação nas mãos de empresas de capital estrangeiro. Em qualquer das situações, evidentemente, não é difícil imaginar os elevados riscos que corria o país, sem o efetivo controle de ações capazes de afetar, inclusive, a nossa defesa nacional. Por tudo isso, senhora presidente, foi com grande emoção que eu assisti ao lançamento do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas. Ali, naquele momento de fundamental importância para o futuro do Brasil, pensei no fato de que os melhores resultados sempre são alcançados quando as instituições trabalham em conjunto em busca de um objetivo comum. Afinal, o satélite não é fruto do esforço específico de uma única entidade, mas sim de uma bem-sucedida parceria entre os Ministérios de Defesa e da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, com participação essenciais da Telebrás, da Agência Espacial Brasileira, do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial e da empresa Visiona Tecnologia Espacial. Pensei ainda na divisa de gratidão que temos com todos os trabalhadores dessas instituições, que, independentemente da função desempenhada, tornaram possível essa importantíssima conquista. Dezenas de especialistas, militares e civis, que ao longo de vários anos atuaram nas diversas etapas do projeto, desde a sua concepção, passando a seguir pelos processos de construção e montagem até a difícil, demorada fase de testes. Esses testes, cumpre salientar, são importantíssimos, pois permite verificar a capacidade que terá o satélite de resistir aos fatores ambientais que podem interferir em seu desempenho, seja durante o lançamento, seja depois, já em órbita da Terra. O satélite terá duração de 18 anos. Tendo participado de todas essas atividades, nossos profissionais não apenas contribuíram enormemente para o sucesso da missão, como também, e esse, por certo, é o aspecto mais relevante da questão, passar a dominar a tecnologia empregada pelo satélite. Então, essa transferência de tecnologia foi um fato concreto, real, o que é muito importante para o país. É o conhecimento adquirido ao longo desse processo, senhoras e senhores senadores, que lhes permitirá monitorar o funcionamento do satélite e, eventualmente, identificar e resolver os problemas que venham a ocorrer durante o período de vida útil do satélite.
A todos esses heróis trabalhadores, enfim, eu gostaria de prestar as merecidas homenagens. Eles podem ter a certeza e sua dedicação serão sempre reconhecidas pelo povo brasileiro. E o Brasil está de parabéns, a sociedade brasileira, a sociedade tecnológica, os estudantes e todo o segmento da nossa sociedade. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhora presidente. Um abraço.